Olá! No vídeo tutorial de hoje eu vou ensinar como fazer essa bolsinha aqui em formato de coração. Ela tem essa alça aqui de mão, que é removível, então é um detalhe opcional que você pode ou não fazer na sua peça. E ela também tem um outro diferencial da maioria das bolsinhas em formato de coração que eu vejo por aí na internet, que o zíper dela é aqui na lateral. A maioria das bolsinhas é o zíper aqui na frente. Inclusive eu tenho essa também do zíper aqui na frente na minha loja virtual. Só que essa que eu vou ensinar hoje, o zíper é aqui na lateral. A costura do forro ela é toda embutida e a costura do zíper ela é toda rebatida, porque esse zíper aqui, na maioria das minhas peças, eu costuro o zíper com o pé calcador comum da máquina. Mas hoje a gente vai costurar com o pé calcador de zíper, para esse zíper ficar bem fininho aqui, bem sutil, ficar uma coisa bem delicadinha aqui na lateral da nossa bolsinha. Essa bolsinha aqui, ela cabe bastante coisa, cabe cartão, documento, dinheiro, moeda, cabe absorvente, cabe fone de ouvido, carregador de celular, o que você precisar carregar na sua bolsa organizadinha ou para uma saidinha rápida para resolver algumas coisinhas na rua. Vamos lá? Para o projeto de hoje, nós vamos utilizar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes na manta R1 100 gramas, e aqui eu já matelacei no tecido principal, já uni a manta e já matelacei, na medida do molde que está disponível para download gratuito aqui na descrição do vídeo. Vamos precisar também de, no tecido principal, uma tirinha medindo 4 centímetros, e aqui ela está dobrada, por 40. E essa dobra eu fiz o seguinte, eu levei para o ferro de passar roupa, dobrei no meio, vinquei e depois eu dobrei as 2 extremidades para dentro como se fosse um viés e passei o ferro novamente. Esse tecido ele não precisa ser cortado enviesado, ele pode ser um debrum ou um retalho que você tem na sua casa. Também vamos precisar de um mosquetão, mais uma tirinha de tecido principal medindo 4 centímetros por 6, e aqui eu dobrei da mesma forma que eu dobrei essa daqui, uma meia argola, zíper número 3, 20 centímetros, um cursor para zíper número 3 e um pé calcador para zíper. De preferência, esse pé calcador aqui que você consegue regular. Se você tiver uma máquina doméstica, existem 2 tipos de pé calcador para zíper, um que tem a parte da agulha do lado direito e outro que tem do lado esquerdo. E você pode vir a utilizar os 2 no vídeo de hoje, isso vai depender da sua preferência do lado do tecido para costurar a máquina. Itens opcionais, um rebite para a gente colocar na alça de mão e as suas etiquetas ou tags. Nós vamos começar pela alça de mão. Eu vou pegar aqui o meu tecidinho de 4 por 40 e o meu mosquetão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu mosquetão dentro do tecido, vou unir aqui direito com direito, vou abrir esse tecido, as 4 dobras aqui, e ele vai ficar assim, ó, direito com direito. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costura aqui para unir esses 2 tecidos com a margem de 1 pé de máquina. Depois eu vou fechar novamente as dobras que eu fiz na máquina de costura, e aí o tecido ele vai ficar já emendado assim. E eu vou passar uma costurinha com meio pé de máquina bem aqui na volta toda para fechar essa abertura, e vou passar outra nessa outra extremidade aqui, nessa outra beiradinha, para fazer um decorativo para os 2 lados ficarem iguais. Se você tiver alguma dúvida de como fazer a alça de mão, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico com detalhes como fazer essa alça de mão aqui no tecido. Aqui a minha alça de mão, ela tá prontinha. Se você não quiser usar os rebites agora, nesse momento você volta para a máquina de costura e passa uma costurinha bem aqui, o mais próximo possível que você conseguir do mosquetão. Se você quiser,
você coloca o rebite aqui. Eu vou colocar o rebite. E tá aqui finalizada a minha alça de mão com o rebite. De forma semelhante, a gente vai fazer o encaixe da alça. Nós vamos pegar aquele tecidinho que tá dobrado. Nós não vamos fechar o loop aqui, igual a gente fez da alça, a gente vai deixar aberto e vai passar uma costurinha com meio pé de máquina aqui e aqui, igual a gente fez na alça. Depois de costurado, a gente vai pegar aquela meia argola, vamos colocar aqui, dobrar ao meio e passar uma costurinha o mais perto possível do tecido que você conseguir, para fazer aqui o encaixe da alça de mão. Finalizado aqui o encaixe da alça de mão, eu vou pegar uma das partes do tecido principal, a parte que eu quero que fique na frente, e eu já vou passar uma costurinha de segurança para fixar esse encaixe da alça de mão bem aqui. Eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro aqui para dentro e vou passar a costura de segurança aqui bem na bordinha. Essa costura, esse encaixe aqui da alça de mão, ele vai ficar pro lado esquerdo da minha peça, porque o meu zíper ele vai vir aqui do lado direito. Já fixei aqui o encaixe da minha alça de mão, deixei 1 centímetro para trás e passei uma costurinha de segurança. Já aproveitei e já fixei também a minha etiqueta. Agora nós vamos seguir aplicando o zíper em uma parte do tecido principal, na parte da frente aqui, que a gente já fixou a alça de mão. Primeiro, eu vou pegar o zíper e vou fazer uma marcação de 1,5 centímetro, eu vou medir 1,5 centímetro e fazer uma marcação nas duas extremidades do zíper, do lado direito e do lado avesso também. Essas marcações é porque eu não vou costurar além dessas marcações, tá? Essas duas extremidades aqui, elas vão ficar soltas dentro do avesso da peça. Eu vou posicionar o meu zíper direito com direito, direito do zíper com direito do tecido. Vou posicionar ele bem aqui, rente a essa parte aqui. E eu vou clipar essa parte todinha aqui, ó. Eu vou clipar tudo até chegar na curva do coração. Daí eu vou fazer alguns piques com a tesoura para me auxiliar a fazer essa curva mais facilmente. Vou chegar aqui, fazer os piques e vou vir até aqui clipando. Agora eu vou passar uma costura de segurança bem aqui na beiradinha para unir esse zíper com esse tecido aqui da parte da frente do meu coração. Eu vou começar pela parte de baixo aqui, tá? É muito importante que essa costura ela não ultrapasse a marcação de 1,5 centímetro que eu fiz aqui e aqui com giz, tá? Essa costura de segurança ela vai começar bem aqui e vai terminar bem aqui. E ela pode ser feita com o pé calcador comum da máquina, não precisa ainda ser o pé calcador de zíper. Feita a costura de segurança aqui, ó, na borda todinha, lembrando que eu não passei a costura nem nessa parte aqui e nem nessa outra marcação aqui de 1,5 centímetro. Agora a gente vai pegar um dos tecidos de forro, vamos colocar direito com direito aqui nesse tecido principal que já tá com o zíper. Eu vou colocar uns 2 alfinetes aqui, depois de alinhar esses 2 tecidos juntos, só para ele não desviar, para ele não escorregar enquanto eu estiver costurando. E aí eu vou clipar essa volta todinha aqui, ó, vou colocar o zíper aqui para dentro. Vai ser meio difícil deixar esse zíper dobrado, tá?
mas vai ficar um pouco volumoso essa parte aqui. Mas aí a gente vai clipando aqui a volta todinha e nós vamos passar uma costura com o pé calcador de zíper. Nesse momento a gente troca o pé calcador da máquina e coloca o pé calcador de zíper. Vamos passar uma costura bem rente à cremalheira do zíper, tá? Essa costura eu gosto de passar ela do lado da manta, a manta virada para cima, porque esse forro aqui, ele tende, pela elasticidade natural do tecido, ele tende a ficar mais repuxado e pode, de repente, até fazer umas dobrinhas quando a gente estiver costurando. Então, eu gosto de virar o lado da manta para cima, tá? Como a gente não vai estar vendo quando a gente estiver costurando, a gente não vai estar vendo essa marcação aqui do 1,5 cm, então quando você for costurar, for passar a costura, se atenta aonde começou a linha da costura de segurança, tá? A linha não dá pra ver porque a linha é branca, mas a linha ela começa aqui e termina aqui. E é exatamente na mesma direção que você vai começar a costura com o pé calcador de zíper. Vai começar aqui nessa mesma direção e terminar aqui, pra gente não ultrapassar essa marcação aqui de 1,5 cm, nem nessa extremidade e nem nessa outra aqui. Costura finalizada com o meu pé calcador de zíper aqui na parte todinha, ó. Aqui desse lado dá pra ver melhor porque a linha tá contrastando. Agora a gente vai refilar esse excesso de tecido aqui, tá? Só aonde a gente costurou, a gente não vai cortar nada além dessa parte aqui que foi costurada. Principalmente aqui na curva, e a gente vai fazer esse refilamento com a tesoura de picote. Se você não tiver a tesoura de picote, você corta com uma tesoura comum, não chega muito perto da linha, tá? Corta mais ou menos aqui a metade, e quando chegar aqui você faz alguns piques com a tesoura para auxiliar a fazer essa curva aqui, para não ficar um excesso de tecido depois que a gente desvirar essa peça. Terminado aqui a parte que eu refilei, eu vou tirar os alfinetes que eu tinha colocado e vou virar esse zíper aqui para a parte de fora. Nesse momento a gente dá uma verificada como ficou a costura, se ficou tudo bem certinho. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com as costas da bolsinha de coração. Eu vou pegar aqui a outra parte do tecido principal e a outra parte do forro. Vou colocar aqui direito com direito, e nesse momento o meu zíper ele vai ficar do lado esquerdo da peça. E agora eu vou clipar o zíper no tecido principal, lembrando de fazer os piques aqui na hora da curva. Vou passar a costura de segurança bem na pontinha, sempre me atentando a essa marcação de 1,5 cm aqui nas extremidades. Depois eu vou posicionar o tecido do forro aqui em cima, tá? Direito com direito aqui em cima do forro. Vou alfinetar e passar novamente aqui os clipes na volta toda, costurar com o pezinho de zíper, lembrando das marcações de 1,5 cm aqui e aqui. Vou refilar o excesso com a tesoura de picote e depois eu vou desvirar para ver como é que ficou essa parte também.
Agora que eu fiz toda a costura aqui, ó, do zíper, nós vamos rebater essa costura, tá? Para isso, eu vou abrir um pouco o zíper aqui na parte de cima, para esse tecido ele ficar plano, né? Para ele não ficar mais uma peça 3D. Eu vou alfinetar aqui o forro no tecido principal, para esse aqui ficar tudo bem alinhadinho e esse tecido não escorregar lá na máquina de costura. E eu vou passar com o pé calcador comum da máquina, uma costura aqui na bordinha do zíper de meio pé de máquina ou um pé de máquina, se você preferir, tá? Lembrando que não é para ultrapassar essa marcação aqui de 1,5 cm, nem aqui em cima e nem aqui embaixo. Finalizada aqui a parte do zíper, aqui dentro rebatido, eu troquei a cor da linha da bobina para ficar uma costurinha bem sutil pro lado de dentro e o rebatido aqui do lado de fora também. Agora a gente vai colocar o cursor no zíper. Eu quero que esse zíper ele feche de cima para baixo, né? Eu quero que esse zíper ele feche assim. Desse jeito ele fica fechado e desse jeito ele fica aberto. Então, eu tenho que encaixar o meu cursor na parte de baixo do coração. Porém, eu também preciso que a minha fita do zíper, ela fique fechada nas duas extremidades, para eu fazer o acabamento de forma confiável, para isso daqui não abrir dentro do avesso da minha peça. Então, eu vou precisar passar esse cursor no zíper duas vezes. Uma vez para fechar essa fita todinha e na segunda vez para realmente encaixar o cursor. Para eu encaixar o meu cursor, eu uso um garfo. Se você tiver alguma dúvida de como usar o garfo para colocar o seu cursor, ou se você não souber, não tiver um outro método que você prefere para colocar o cursor nos seus zippers, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico bem detalhadamente como é que eu uso o garfo para colocar os meus cursores no zíper. E agora com o cursor colocado, eu vou passar duas costuras nas duas extremidades do zíper, bem aqui na pontinha e bem aqui nessa pontinha também, para manter essas duas extremidades do zíper sempre fechadas no avesso da minha peça. Tá aqui, ó, a costurinha, bem aqui na borda do zíper, nas duas extremidades, para esse zíper não abrir. O último passo para finalizar a nossa bolsinha, agora é relativamente fechar a bolsa de coração. Eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, eu vou apertar esse zíper para dentro, aqui. Vou colocar o direito com o direito. O forro vai ficar meio emboladinho assim, tá? Mas não se preocupa. Uma vez que eu coloquei aqui o direito com o direito, eu vou prestar atenção para ver se essa meu encaixe aqui da alça de mão tá para dentro e a etiqueta também, se você estiver utilizando uma etiqueta. E aí eu vou clipar a volta toda dessa peça aqui. Vou colocar a pontinha do meu zíper para fora, tá? Essa pontinha do zíper ela não pode ficar para dentro, ela tem que ficar para fora, aqui e aqui também, tá? Empurra ela para fora assim. Essa marcação de 1,5 cm aqui. E aí eu vou passar uma costura com 1 cm de margem desde o começo aqui, o mais próximo possível que você conseguir chegar do zíper. Eu vou fazer essa costura aqui, acompanhando o desenho da peça. Vou vir pra cá. Nesse momento aqui, vou tomar muito cuidado para isso aqui não tá dobrado, tá? Para não passar a costura em cima desse ferro aqui, que pode quebrar a sua agulha. Vou vir aqui, se você quiser passar alguns retrocessos aqui para deixar uma costura bem forte aqui, pode ser. Vem acompanhando aqui o desenho do tecido, passa por cima da sua etiqueta e chega aqui o mais próximo possível de novo que você conseguir do zíper. É importante deixar o zíper aberto aqui dentro também, tá?
pra gente conseguir desvirar essa peça depois que a gente costurar. Deixa ele um pouquinho aberto, tomar cuidado para não chegar com o zíper muito aqui em cima ou muito aqui, tá? Para não abrir isso aqui tudo, a gente não quer que isso daqui abra. Terminada a costura aqui na parte do coração, na parte do tecido principal da nossa bolsinha de coração. Deixa eu mostrar aqui desse lado que a linha tá mais contrastante, ó. Eu cheguei o máximo possível que eu conseguia perto do zíper. Continuei aqui com a margem de 1 centímetro, fiz alguns retrocessos em cima do meu encaixe da alça. E aqui embaixo eu cheguei também o máximo possível que eu consegui perto do zíper. Agora eu vou refilar esse excesso de tecido, tá? Mas eu não vou refilar aqui essa parte do encaixe da alça de mão, eu vou deixar aqui para ficar um reforço. E eu também vou fazer com a tesoura comum, não com a tesoura de picote, uma entradinha aqui assim. Eu vou tirar o máximo possível que eu conseguir dessa entradinha aqui do coração, para a hora que eu desvirar isso aqui, não ficar um tecido todo embolado, para essa parte aqui ela ficar bem certinha. Tá aqui, ó, a parte da parte de cima do coração, tá vendo? Dei uma refiladinha aqui. E a parte da etiqueta também eu deixei inteira, pra etiqueta não desfiar. E aqui em cima também eu deixei um pouquinho de tecido pra não desfiar. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado do forro. Mas no forro nós vamos deixar uma abertura aqui nessa parte reta do corte do tecido, pra gente desvirar essa peça depois de pronta. Passei a costura aqui do lado do forro, deixei a abertura para desvirar e agora a gente vai desvirar essa peça. Primeiro eu vou refilar aqui na curva, pelo menos, né? Pra gente conseguir ficar com um forro bem assentadinho pro lado de dentro da nossa peça e não ficar com excesso de tecido. Refilei aqui o meu forro, mas eu não refilei a parte que tá aberta, tá? Essa parte que fica aberta aqui pra gente desvirar, deixa inteira, porque a gente vai precisar dela pra fazer uma dobrinha e passar uma costura aqui. Agora eu vou desvirar a minha peça, lembrando que foi pra isso que a gente deixou o zíper aberto por dentro da peça, pra gente conseguir desvirar isso aqui agora. Eu vou colocar o meu dedo aqui por dentro, e eu vou puxar todo o tecido aqui pra fora. E a nossa bolsinha de coração, ela tá quase pronta. A única coisa que falta agora é a gente fechar aquela abertura que ficou no forro, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou puxar o meu forro todo pra fora aqui. Vou ajeitar direitinho essa minha abertura. Como é que eu vou ajeitar? Eu vou dobrar essa parte, essas duas partes aqui pra dentro. Vou tentar alinhar o máximo possível com o resto do forro que já está costurado. Depois eu vou pegar essas duas dobras aqui e eu vou vincar bem essas dobras. Você pode vincar com a unha ou, se você preferir, leva no ferro de passar roupa. E aí eu vou trocar a cor da linha e da bobina da minha máquina para uma cor bem semelhante a esse tecido de forro e vou passar uma costurinha bem rente aqui à borda do tecido, para ficar bem sutil esse fechamento aqui dessa abertura do nosso forro. Tá aqui o forro fechado, ó, a costura passa bem na beiradinha, para ficar uma costurinha bem sutil. Agora a gente vai empurrar todo esse forro lá para dentro, vou ajeitar aqui o cantinho de baixo do coração. Jogar esse forro todo lá pro fundo, encaixar bem.
E tá prontinha a nossa bolsinha coração, com a alça aqui, a alça de mão que a gente fez, fixada no encaixe da alça de mão, e o nosso zíper na lateral da bolsinha. Se você gostou do tutorial de hoje da bolsinha coração, não esquece de deixar seu like e seu comentário aqui embaixo e se inscreve no canal para ficar sabendo dos próximos tutoriais aqui.